Bem-vindos a mais um De Papo com a Drica, especial 15 anos Delano Alphaville. Eu sou a Drica Capobianco, é um prazer receber vocês aqui comigo. Eu fui convidada pela Delano Alphaville para juntos fazermos 15 bate-papos com 15 profissionais da arquitetura e interiores aqui da região de Alphaville. E eu estou aqui com o Bruno Facchini, sócio proprietário da Delano Alphaville. Bruno, é um prazer ter você aqui. Valeu você, Drica. Prazer ter você aqui. Esse projeto tá incrível. Tá incrível. Espero que vocês gostem. Você que é novo aqui no canal, já se cadastra aí tanto no YouTube como no Spotify. Ativa as notificações porque tá muito legal, né, Bruno? Tá muito legal. E hoje estamos aqui com a Fernanda Guertas, uma amiga, parceira de muitos anos aqui da casa da Delano Alphaville, que veio contar pra gente um pouquinho sobre um tema relevante, muito bacana, que nós abordamos aqui com a Fernanda Guertas. Fê, seja bem-vinda. Fernanda Guertas, arquiteta, 11 anos atuando em projetos residenciais, corporativos e de clínicas. Acredita em uma arquitetura que transforma vidas. Uau! Profundo! Fê, o que saber antes de começar uma obra? Conta pra gente. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em participar desse projeto. E falando um pouquinho sobre o nosso tema, o que esperar antes de começar uma reforma? Quando a gente fala em reforma, a gente tem uma complexidade muito grande de níveis de reforma, mas eu acho que a gente pode abordar um tema um pouco mais genérico do que a gente se espera quando faz uma reforma. E a primeira coisa que eu sempre indico para os meus clientes é definir os objetivos. Então, entender o que o cliente vai fazer, entender o tamanho da reforma, porque assim ele consegue ter uma noção e consegue direcionar a gente para a gente conseguir trabalhar juntos. O que é muito importante, o cliente ter noção de orçamento. Super importante. Ter uma noção realista, né, de quanto as coisas estão custando. Abrir esse valor com o profissional, porque a ideia é a gente trabalhar juntos e chegar no resultado final o mais fiel possível ao orçamento dele. Na verdade, acho que é um dos pontos de partida, né, Fê? Sim. Ele abrir qual o budget dele para que você possa elaborar o que dá para fazer em cima daquilo. Exatamente. É muito importante. A gente passa para o cliente quais são os valores que estão sendo praticados no mercado, para ele entender também o que vale a pena ele fazer, o tamanho da reforma. Ter uma expectativa também, né? Um planejamento. Exatamente. Agora, falando de planejamento. Planejamento é independente do tamanho da sua obra, planejamento é a chave do sucesso. Tudo tem que ser planejado. Então, começar uma obra com os projetos não finalizados, com decisões em aberto, isso tudo lá na frente vai te trazer atrasos de obra, vai te trazer talvez custos extras. Então, é muito importante. Melhor perder mais tempo planejando para depois executar. Então, a gente perde o tempo que for necessário na fase de projetos e definições. E aí depois que começa a obra com tudo definido, fica mais tranquilo de seguir. O tema obra, ele é amplo, complexo, Exatamente. Existem obras, reformas, um ambiente, a casa inteira, e a gente está tentando levantar aqui os principais pontos que a gente tem que pensar antes de começar uma reforma. Sei que muita gente tem medo, né, de reforma, mas dá para ser tranquilo. Né? É claro que o que muda muito, o que impacta muito é o tipo de profissional que você vai contratar para essa obra. Não precisa ser traumático. Não precisa ser traumático. Então, é importante você trabalhar com fornecedores, parceiros, fornecedores que atendam às expectativas e uma equipe de arquiteto, claro. E obra, a gente está falando de mão de obra, né? É muito serviço. Tem produto, mas tem muita gente prestando serviço envolvido. Sim. Aí, acho que aí está a questão do cuidado com todas as contratações, né? Exatamente. Desde o empreiteiro, da empresa que você contratou para reforma, Sim. O produto que você vai comprar que vai entrar dentro da sua reforma, né? Sim, quando a gente fala em reforma, são muitos itens. Acho que as pessoas não têm nem noção de quantos fornecedores e quantas pessoas participam de uma obra, Sim. né? São muitas disciplinas que tem que trabalhar juntas, seguindo ali um cronograma, então realmente é uma coisa complexa se você entra sem se planejar antes. Falando em complexo, não faça sozinho, sem o acompanhamento de um profissional. Não faça sozinho, não. É furada. É furada. É muito importante você ter esse respaldo, uma pessoa com experiência, uma pessoa que saiba te ajudar,
vai resolver os problemas, porque a obra a gente sabe que dá problema. Então Sim. é importante ter uma flexibilidade de entender que imprevistos acontecem e com um bom profissional atrás disso, as soluções acabam sendo muito mais Satisfatórias. exatamente. Porque o barato sai caro, né? Se você for pensar... Sempre, né? Barato sai caro. E numa reforma, muito caro. Uma obra. É um investimento alto. Então, Um quando a investimento. gente fala de uma reforma, às vezes você quer economizar em um acompanhamento, economizar. Só que, na verdade, isso vai te trazer uma economia no final, porque você tem um profissional que vai te dizer aonde você deve gastar, como você deve gastar, entendendo o seu budget para isso. O resultado final acaba saindo, não vai ter retrabalho em obra, né? Sim. A gente até no nosso bate-papo de briefing, você comentou uma coisa que eu achei ótimo, que é foco no final, né? Porque o durante é cansativo, é desgastante, No meio do processo, desanima. A desanima. hora que você vê, assim, depende a fase, depende do tipo de reforma, dá uma desanimada. Sim. Então, o importante é focar no final e entender que o resultado sempre vale a pena. Até questão de prazo, né, Fê? Eu acho que às vezes você planeja um time e se você está fazendo isso de forma individual, sem um acompanhamento, Sim, o tempo também que você leva, o retrabalho, como você comentou, é muito maior. sim. E é muito importante saber que horas que cada fornecedor tem que entrar. Então, isso faz toda a diferença. Você tem um acompanhamento, alguém com experiência, né, que te dê esse respaldo, faz toda a diferença. É uma engrenagem, né? Uma coisa entra depois da outra e Sim. não tem como tentar pular uma fase. Não tem. Não vai funcionar. Fê, como o assunto é muito amplo, eu quero tentar te trazer algo mais específico para a gente tentar falar de reforma, tá? Ou uma obra. Eu tenho um apartamento de 200 metros, tenho uma esposa, 3 filhos. Eu quero reformar um apartamento inteiro. Tem uma média de tempo? Quanto tempo dura essa reforma? Quais são essas primeiras etapas, né? Primeiro entra aquela parte mais suja de demolição, construção. E digamos que eu quero chegar na fase final, que é a marcenaria, né? Móvel planejado ali também. Como que funciona mais ou menos isso? Bom, a gente tem que analisar se é uma reforma completa, banheiros, cozinha. Mexer a área molhada demanda mais tempo, então, de qualquer forma, o importante é o que a gente estava falando, o planejamento. Então, começar com o projeto. No nosso escritório, a fase de projeto dura em torno de uns 4 meses. E aí, depois de começar a reforma em si, para uns 200 metros, dependendo do nível, né, o que a gente vai mexer. Se vai mexer ou não. Eu estimo uns 5, 6 meses de obra. Então a gente está falando que o planejamento é quase igual ao tempo de obra. Exatamente. E aí, nesses 5, 6 meses, a gente já tem que estar com tudo planejado lá no começo. Então, antes de começar a reforma, definir quem vai ser a empresa dos planejados, quem que vai ser o marmorista, quem que vai ser o empreiteiro, o pessoal do ar-condicionado. São alguns gargalos para a gente já deixar tudo definido antes, ali no cronograma, né, prevendo as entradas de cada um. Porque a marcenaria, você sabe bem que é um gargalo grande de prazo. Sim, acho que é o maior ou um dos maiores. É um dos maiores. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que definir com muita antecedência, já para deixar o mais liberado possível para a medição, para já começar a contar o prazo. O ideal da até marcenaria. é fechar a marcenaria no tempo que você falou de planejamento. Sim. Para quando você Eu começar a digo obra, Começar a obra com todos os fornecedores já definidos. tudo definido. Tudo definido. Porque se a gente espera para decidir alguma coisa em obra, a chance de atrasar ou de ter uma mudança de ideia é grande. Ou o Isso vai piso que o cliente impactando. gostou está fora de estoque. Vai ter Exato. que esperar para a obra aí. O que acontece muito é porque lá no começo a gente tem que definir os eletros, né? Uhum. Você passa por isso. Sim, Então, bastante. quando a gente faz o planejado, a gente tem que já definir todos os eletros. E aí a questão, compra agora, compra lá na frente, espera, será que vai Se sair de comprar, linha? vai Não deixar guardado aonde? Então é sempre algumas coisas que a gente tem que contornar aí para dar certo. Bacana. Um outro ponto acho que é bastante relevante é a escolha do design. Eu acho que hoje a gente acessa bastante o Pinterest Sim. e todo mundo tem acesso ao Google também e a gente enxerga tudo. Existe um mundo de possibilidades. Sim. É importante que o seu cliente te dê acesso a isso e defina o que ele quer. Que design que ele quer seguir, que estilo que ele quer seguir. Eu acho super importante essa troca, entender com o cliente. Eu gosto que ele mexa lá no Pinterest, faça uma pastinha, até compartilhe comigo, para eu entender realmente o gosto, entender, para a gente de fato conseguir fazer um projeto assertivo. E fica o projeto também com a cara e o DNA
da família, do cliente ali. Sim, porque cada projeto é único, né? A gente faz o projeto de acordo com quem vai morar lá. Então é muito importante entender, de fato, a essência da família, os gostos, hobbies. Você já deve ter feito, por exemplo, mais de um projeto no mesmo edifício. Já, A mesma e planta. totalmente diferentes. Ah, Às vezes são alteração. pessoas diferentes, famílias diferentes. Que a gente consegue realmente imprimir ali o DNA da família Mas é um desafio para você no escritório também, olhar a mesma planta e... Até que não, porque cada um vem com um briefing diferente. Então, quando a gente já entende, né, o que a pessoa quer, a família quer, a gente já faz um projeto pensando nisso. Então, é engraçado, porque se a gente for pegar um projeto no mesmo apartamento, né, no mesmo prédio, e colocar famílias diferentes, não casa, porque cada um tem a sua... Particularidade. Enfim, exatamente. Estilo de vida. Estilo de vida, gosto, então mesmo Filhos, assim, tom de quantidade de madeira, filhos, tom de- cada um gosta de um detalhe diferente. Gosta de receber visita, não gosta de receber visita, usa Então, mais área social ou muito não. Por isso que eu falo que é muito importante gastar esse tempo na fase de projetos. Então, o que eu estimo 4 meses, né? Porque realmente nessa fase a gente consegue entender todos os processos e aí começa na obra uma coisa bem assertiva. E quando começa não para, né? Quando começa, não para. Assim, Outra coisa que sempre dá problema é quando a pessoa vai na obra fazer uma alteração. Ah, essa tomada mais pra cá, que aí depois as coisas não batem, não dá certo. Então, ter tudo definido no papel antes é essencial para Pro sucesso final. da reforma e da obra, exatamente. Bom, muito show. Fê, a gente acho que vai caminhando agora pro final, né? A gente colocou esses 15, 15, 15, então são 15 anos de Delano Alphaville, com 15 bate-papos diferentes, com 15 profissionais da arquitetura e interiores aqui, parceiros nossos, em 15 minutos. Queria te agradecer muito a sua participação. Nós temos depois para te entregar um presente das cerâmicas novas da Dini Sena Arquiteta, né, que tem a marca Dini em casa. A gente vai te entregar. Drica? É isso, Fê. Quero te agradecer também a participação, Bruno. Obrigada mais uma vez. Esse projeto está incrível. E você que está nos acompanhando, lembre-se de se cadastrar aí tanto no YouTube e no Spotify, ativar as notificações. O @ da Fê vai estar aqui, Fernanda Huertas, também da Delano, aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer o trabalho da Fernanda, acompanhar aí também nas redes sociais o trabalho da Delano Alphaville, toda essa comemoração desses 15 anos. E eu te vejo no próximo especial.